215 milhões. Esse é o número de pessoas que passam fome em todo o mundo. Os dados da nova edição do Relatório Anual das Nações Unidas sobre Segurança Alimentar e Nutricional traz um alerta para o Brasil. Nós podemos voltar a fazer parte do Mapa da Fome, um documento da ONU que inclui países que têm mais de 5% da população sem condições de se alimentar. E é sobre a gravidade desta situação que vamos conversar no Papo de Juventude de hoje. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Sejam bem-vindos. Deputado Valdec Carneiro, muito obrigado mais uma vez aqui no nosso programa. Conversar com essa juventude aí, esclarecida. Deputado, como eu falei agora na abertura, o Brasil corre o risco de voltar a fazer parte desse mapa da fome, porque em 2014 a gente saiu desse mapa, né? A gente atingiu aí o número de 3%, a base é de 5%. Isso. Ainda é muita gente, né? A gente também não pode comemorar isso. Sem dúvida. Mas a gente está na iminência aí de voltar a fazer parte desse mapa da fome. Ao que o senhor adere, os fatores, as condições do Brasil que podem fazer com que isso ocorra? Bom, é evidente que o Brasil vive hoje um quadro dramático de crise sob vários aspectos. A primeira delas é a crise política, o golpe de Estado que está em curso no Brasil, uma violenta ruptura democrática. E essa agenda do golpe que está em curso procura dar respostas aos interesses não da população, muito menos da classe trabalhadora brasileira, mas, sobretudo, do grande capital nacional e transnacional que lastreou, que deu sustentação ao golpe. E aí nós temos um acervo de políticas de retrocesso. A gente tem uma reforma trabalhista que confisca direitos da classe trabalhadora, a gente tem a tentativa de reforma da Previdência, que na verdade é uma financiarização da Previdência, a gente tem a entrega das nossas principais reservas de riqueza, como o pré-sal, a gente tem, sobretudo e mais diretamente ligado ao nosso tema, a gente tem o congelamento por 20 anos de investimentos em políticas sociais, uma emenda constitucional promulgada no ano passado, patrocinada pelo governo golpista e legítimo de Michel Temer. Nesse sentido, a gente tem perdas em programas sociais, como a implantação de cisternas no semiárido brasileiro, que é muito importante para que as pessoas tenham água e com água possam cozinhar. A gente tem, por exemplo, uma redução de investimentos na contratação de gêneros da agricultura familiar. A gente tem redução de investimentos no Programa Nacional de Alimentação Escolar e a merenda escolar. É muito importante no combate à fome e à miséria no Brasil. Por isso, é lamentável, é deplorável que em tão pouco intervalo de tempo, porque a gente em 2014, como você falou, saiu do mapa, e mesmo que não tivéssemos, digamos, grande coisa a comemorar, porque tinha ainda 3% de irmãos e irmãs nossos brasileiros e brasileiras ainda em situação de pobreza extrema, mas é claro que há todo um simbolismo de sermos reconhecidos no mundo, né, pela ONU, pelo órgão específico que é a FAO, como um país que lutou, através de políticas públicas duradouras, para tirar a sua população da miséria extrema. Em 2 anos depois, 3 anos depois, nós já estamos de novo sob esse risco. É deplorável, mas não é surpreendente, tendo em vista o avanço temerário de políticas reacionárias, conservadoras e confiscadoras de direitos que estão em curso no Brasil. Deputado, existe aí já há um tempo, vamos dizer assim, uma ONG Ação da Cidadania que vem aí lutando já há muitos anos, Claro, né, contra a miséria e a pobreza. Como diz Herbert de Souza, conhecido Betinho, né, sociólogo, ativista de direitos humanos, quem tem fome tem pressa. Né, Jennifer, você que participa da Ação da Cidadania, acho que pode explicar muito bem isso. Conta um pouquinho, para quem não conhece, né, ainda de repente, como que funciona a Ação da Cidadania com esse objetivo de dar um amparo aí quem vive em miséria, né, em extrema pobreza. Sim, a Ação da Cidadania ela foi criada em 1993 pelo Herbert de Souza, o nosso saudoso Betinho, né? Na ocasião de criação da ONG, a gente vivia um Brasil que não existiam políticas públicas de combate à fome e à miséria. E, de certa forma, a realização da campanha foi um estímulo, né, a esses políticos, à administração pública, para a criação dessas políticas. A gente acreditou que a campanha ela foi muito bem sucedida por conta da criação, da elaboração dessas políticas públicas que atendessem a essa parcela grande, considerável da população. A gente realizou essa campanha por bons anos. E aí, a partir da campanha, a gente se deu como vitoriosos nessa luta com a criação do Bolsa Família, que é um dos programas mais relevantes de distribuição de renda no Brasil. Então, a gente se deu como vitoriosos nessa luta e passou a não mais realizar a campanha, mas estimular, através da nossa rede de lideranças comunitárias, hoje são cerca de 200 líderes comunitários, que são multiplicadores de ideias de conhecimento.
Então, a gente procurou, durante todo esse tempo, desenvolver atividades de estímulo à participação cidadã, para que essas pessoas tivessem, de fato, um acesso mais democrático a essas políticas e, além de tudo, que elas pudessem participar, de fato, da elaboração e da gestão dessas políticas, né? A gente procura desenvolver atividades que provoquem a participação no sentido de monitorar e avaliar a eficácia e a eficiência dessas políticas. Hoje, após 10 anos sem realização da campanha, a gente agradece, a gente está muito feliz com a adesão à campanha, né? Isso até revela um número considerável de pessoas que, de fato, estão passando, né, pela situação de fome no Brasil. Mas é também com um gosto muito amargo que a gente retoma essa campanha, porque o que a gente tinha declarado como vitória, a gente vê que, mesmo aos pequenos passos, né, no caminho do Brasil para a saída, de fato, do mapa da fome, da ONU, a gente vê que existe hoje cerca de 7 milhões de pessoas que ainda estão nessa situação, né? São os dados revelados na última pesquisa do IBGE em 2014. Então, a gente está retomando a campanha esse ano, após 10 anos. É a campanha Natal Sem Fome. A campanha Natal Sem Fome. De arrecadação de alimento e distribuição a partir da nossa rede de lideranças comunitárias. E essa campanha não está acontecendo apenas aqui no Rio de Janeiro. De escala nacional, a gente tem a adesão de mais 18 estados que estão realizando essa campanha conjuntamente. A Ação da Cidadania ela está presente em mais 18 estados do Brasil realizando essa campanha. Deputada, ela tocou no ponto da redução do Bolsa Família, né, que é importante a gente falar também, porque a gente sabe que esse valor que essas famílias ganham, a maior parte dele é para alimentação, né? Não há dúvida, assim, o Bolsa Família acabou se transformando no principal programa de transferência de renda da história do Brasil e é importante destacar, diretamente vinculado à garantia do direito à educação, já que os alunos, as famílias contempladas tinham que ter seus filhos regularmente matriculados na escola e nos últimos anos, sobretudo nos últimos anos no último ano do governo Lula e ao longo do primeiro mandato do governo Dilma, com políticas, digamos assim, com portas de saída importantes que estavam sendo estruturadas, sobretudo no campo da educação profissional. O Brasil aumentou muito os seus investimentos até 2015 na Rede Federal de Educação Profissional, no programa Pronatec, para incentivar cursos de qualificação profissional, de modo que também essas famílias, na medida em que pudessem melhor se qualificar, pudessem também, pouco a pouco, parar de depender do Bolsa Família. Então, assim, o Bolsa Família cumpre um papel fundamental, mas o mais importante é que as famílias pudessem ter outras políticas conectadas que lhes permitissem, paulatinamente, sair da dependência de um programa de transferência de renda e ter acesso ao mercado de trabalho, ter acesso à renda através de uma qualificação profissional mais avantajada, de uma inserção mais qualificada no mercado de trabalho. E outra coisa que é importante ressaltar, me parece, nesse momento, assim, foram pelo menos 12 anos consecutivos de investimentos em políticas sociais. Assim, porque o combate à desigualdade, desigualdade social, desigualdade regional, desigualdade racial, só se faz através de investimentos duradouros e contínuos e robustos em políticas de inclusão. E o Brasil está perdendo isso agora. O relançamento da campanha Natal Sem Fome é um indicador da gravidade do nosso quadro. Passamos 10 anos sem depender dessa campanha, que é a doação da cidadania, atuando em várias outras frentes, que é um orgulho do Brasil, é preciso dizer. Não só o Betinho, mas como a ação da cidadania como um todo. Mas, assim, ter que relançar o Natal Sem Fome é, de fato, talvez um dos principais indicadores do quadro que nós estamos enfrentando. Eu me lembro que no primeiro ano, no primeiro mês do primeiro mandato do presidente Lula, se instalou um Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome e um programa estatal chamado Fome Zero, porque era muito importante cuidar da política educacional, da política de saúde, das políticas como um todo, mas do que adiantava fazer isso com as pessoas, com a sua integridade ameaçada, com a sua vida ameaçada pelo cancro, pela chaga da fome. Então o Brasil apostou nisso, e 12 anos depois, que é um tempo histórico muito curto, a gente está vendo tudo isso sob risco, com a volta do nosso país a esse medonho mapa, que é o mapa da fome.
Deputado, você falou aí de programas sociais, a gente está aqui com jovens que participam desses programas, né? As famílias participam, e eles vão poder contar um pouquinho da experiência pessoal deles e essa relação com esses programas sociais. Wesley, vamos começar com você. A gente estava conversando um pouquinho antes do programa começar, que você estava citando a importância desses programas para a sua vida e para a vida da sua família. Conta um pouquinho em que isso ajudou e o que esse panorama que está acontecendo agora no Brasil e no mundo, né, está afetando vocês. Então, desde muito cedo eu fui beneficiado com os programas, né? A minha família não tinha moradia, então a gente era sempre uma dificuldade pagar um aluguel, né? Você tem que ir se mudando e nem sempre você tem, e às vezes você vai morar em lugares mais precários, nos altos dos morros, e é isso que acontece mesmo. E aí, na época, a gente passava por muitas dificuldades, e a gente foi beneficiado durante muito tempo com cheque cidadão, na época tinha a sopa da cidadania também, e aí isso me alimentou durante muito tempo. É engraçado porque a escola e a igreja eram os lugares que a gente procurava para ter alimentos, né? E a escola tem esse papel importante. E aí, depois de muito tempo crescendo, eu fui fazer ações também, né? E aí a gente desenvolveu um pré-vestibular social e um trabalho de atuação com os estudantes nas escolas, com os grêmios. E aí, recentemente, a gente começou a perceber que, novamente, a fome estava chegando muito perto da gente. Muita gente passando necessidade. Você recebia esse depoimento do pessoal que você tinha Sim, contado, que não tinha comida em casa? Sim, os jovens chegavam para mim e vários, e chegavam e falavam assim, olha, a gente está precisando, a gente está sem ter o que comer, e a gente precisa de ajuda, vocês podem ajudar? E aquilo começou a fazer a gente também refletir, porque a gente ajudava, mas não era só aquilo. A gente sabia que tinha alguma coisa ali por trás, porque a gente é de um coletivo que se chama Juventude Anticapitalista. Então, a gente sabe que o sistema é um sistema desigual e que quer cada vez mais que a gente fique nesse local. E aí a gente foi pensar o que poderia ser feito. Começamos a tentar entender como funciona, porque na juventude tem uma particularidade, né? Eu estava até comentando, a juventude hoje não tem emprego. Então, a gente tem uma geração aí que não estuda e nem trabalha, e que não consegue sair da casa dos pais. E geralmente vai se concentrando, ficando na casa dos pais. Com a gravidez, às vezes ocorre gravidez na adolescência que amplia a família, às vezes os casamentos acontecem, as pessoas continuam morando. Duque de Caxias tem 100 mil jovens que não estudam nem trabalham, e São João de Meriti é a cidade onde o metro concentrado é maior por pessoa na América Latina. Então, isso faz um ambiente que as necessidades da casa aumentam e, ao mesmo tempo, não aumenta um retorno social disso. Eles não conseguem se manter. E a gente está aí tentando pensar agora o que fazer para superar novamente isso, né? Para ter novas políticas públicas para isso e trazer as pessoas para participarem, para solucionar esse problema. Porque a gente não espera que os poderosos façam alguma coisa. Nessa situação da democracia que a gente vive, só a nossa participação e engajamento pode fazer a gente sair dessa situação. Wesley, você tocou num ponto importante que é o desemprego, né, deputada? Claro. É um assunto muito importante, mas que a gente vai falar daqui a pouquinho no próximo bloco, e a gente vai ter que fazer uma pausa bem rapidinho. Não sai daí não, a gente volta já já.